Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui fazer mais um vídeo para vocês. Lembra da apostila 6? Que eu fiquei de dividir em algumas partes para a gente ir devagarinho fazendo para aprender legal sobre figuras de linguagem. Então, hoje eu vou falar sobre a parte das figuras de linguagem, que são as figuras de pensamento. E essas figuras de pensamento eu vou estar cobrando na atividade 17, que é a atividade de hoje, tá? Então, eu vou começar primeiro a falar sobre a antítese das figuras de pensamento, que é uma figura bem simples. Por quê? Ela consiste o quê? Na utilização de dois termos que contrastam entre si. O que quer dizer isso? O sentido dessas palavras são sentidos opostos. Por exemplo, no exemplo da apostila de vocês está assim: o mito é o nada, que é tudo. Nada e tudo são palavras opostas, por isso que a gente chama de antítese. Ou o corpo é grande e a alma é pequena. Grande e pequena, também a gente vê essa oposição, então também é um exemplo de antítese. Isso tudo tem na apostila de vocês, tá? Só que vocês precisam fazer os exercícios, tá? Ou vocês copiem essa apostila, ou dão um jeitinho de imprimir para ficar mais fácil, porque daqui a pouco eu vou marcar a nossa prova, tá? E essa é a antítese, essa oposição de ideias. Agora eu vou falar sobre o paradoxo. O paradoxo é um pouquinho mais complicado e vocês têm que tomar cuidado para não confundir com a antítese. Por quê? O paradoxo, ele significa o quê? Uma opinião contrária. Opinião contrária. Porque ele é fundamentado na contradição lógica das ideias. É como se nós tivéssemos duas ideias numa mesma frase. E uma está se contradizendo, está se opondo, está contrapondo a outra. No entanto, a contraposição dos termos utilizados cria uma ideia lógica. Como assim, professor? Não está entendendo nada. Quando eu digo assim para vocês: se quiser me prender, vai ter que me soltar. Você tem que tomar cuidado para não confundir essa frase com antítese. Por quê? Prender e soltar. Mas nós temos duas frases contraditórias. Como assim? Se quiser me prender, vai ter que me soltar. Como assim? Existe essa contradição, essa opinião contrária. São duas opiniões aí se contradizendo. Mas se você parar e pensar, tem sentido. Por que tem sentido? Se você quiser me prender, vai ter que me soltar. Talvez assim, se você quiser me conquistar, se você quiser casar comigo, não vai poder ficar me prendendo, tirando a minha liberdade. Então, se você parar e pensar, tem sentido. Um outro exemplo que eu gosto muito de falar sobre o paradoxo é: o amor é ferida que dói e não se sente. Como assim dói e não se sente? Olha o paradoxo aí. O amor é ferida que dói e não se sente. Tem que tomar cuidado também para não confundir com a antítese, tá? No exemplo da apostila, tá assim: na reunião, o funcionário afirmou que o operário, quanto mais trabalha, mais tem dificuldades econômicas. Quanto mais você trabalha, mais dificuldade econômica você tem. Tem uma contradição aí. Mas se você parar e pensar, tem a ver. Às vezes ele já está trabalhando mesmo por causa dessa dificuldade econômica. Ou então, quanto mais você trabalha, mais você ganha, mais você gasta. Então, esse paradoxo, essa contraposição dos termos utilizados, cria uma ideia lógica. Por isso que a gente chama de paradoxo. E tem que tomar um pouquinho de cuidado para não confundir com a antítese, tá? Vou falar sobre o eufemismo agora, bem simples também. O que é o eufemismo? O eufemismo, ele consiste em empregar uma expressão mais suave, mais nobre ou menos agressiva para comunicar alguma coisa áspera. Por exemplo, quando você vai dar uma notícia chocante, vai falar que alguém morreu. É uma coisa assim que você tenta falar com jeito, quando a pessoa é da família, então você tem todo um cuidado. Então, digamos assim, depois de muito sofrimento, entregou a alma ao Senhor. Entregou o sofrimento, a pessoa morreu. Então, por isso que a gente chama de eufemismo, essa suavização das palavras. O prefeito ficou rico por meios ilícitos. O prefeito ficou rico roubando. Só que eu estou suavizando essas palavras aí. Fernando faltou com a verdade. A pessoa que falta com a verdade, ela mente. Então, Fernando mentiu. Então, nessa suavização, tá? A gente vai chamar de eufemismo, certo?
Agora eu vou falar um pouquinho sobre a ironia. O que que é ironia? Bem simples também. A ironia, ela consiste em dizer o contrário do que se pretende dizer. Por exemplo, nossa, como você foi bem na última prova. Não tirou nem a nota mínima. Então eu tô sendo irônica, né? Se eu tô dizendo, primeiro eu disse que ele foi bem na prova. Nossa, como você foi bem na prova, não tirou nem a nota mínima. Então existe uma ironia aí, tá? Ou quando eu digo assim, tá na apostila essa aqui. Parece um anjinho aquele menino. Briga com todos que estão por perto. Ironia. Tô ironizando. Nossa, ele parece um anjinho. Briga com todo mundo. Tá? Então, essa ironia, ela consiste em dizer o contrário de uma forma satirizando mesmo, tá? Já falando propositalmente com as pessoas. Agora, hipérbole. A hipérbole também é bem simples, tá, gente? Ela é hiper. O que lembra hiper? Grande, exagerado. Então, é a expressão intencionalmente exagerada. Ela tem o intuito de realçar uma ideia. Por exemplo, quando eu digo assim, já falei 1 milhão de vezes para vocês fazerem silêncio. Exagero, né? Imagina a gente lá na sala de aula, vocês conversando o tempo inteiro, e eu vou e falo, gente, já pedi 1 milhão de vezes para vocês fazerem silêncio. Isso é o quê? Uma hipérbole, né? O exagero, 1 milhão de vezes. Farei várias vezes, mas 1 milhão também é exagero. Ou quando eu digo assim, rios te correrão dos olhos se chorares. Nossa, vai chorar tanto que vai correr rios. Então, isso também é uma hipérbole, é um grande exagero, certo? Agora eu vou falar sobre a prosopopeia, que também pode ser chamada de personificação. Então, o que é essa prosopopeia, também chamada de personificação? É você atribuir ações ou qualidades de seres animados a seres inanimados, ou características humanas a seres não humanos. Então, o exemplo que eu dei aqui, eu vou falar dos exemplos da apostila, tá? Assim, as pedras andam vagarosamente. As pedras andam. Andar é uma característica nossa, não das pedras. O livro é um mundo que fala. Um mundo que fala, o livro fala. Um mundo que fala. Um surdo que ouve, um cego que guia. A floresta gesticulava nervosamente diante da serra. Não são características da floresta. O vento fazia promessas suaves a quem o escutasse. O vento fazendo promessa? Não. Então, o que é? A gente está atribuindo características que são nossas a seres inanimados, tá? Vou falar sobre apóstrofe. Para falar sobre apóstrofe, vocês vão ter que lembrar um pouquinho sobre o que é vocativo. O que é vocativo? É aquele que eu invoco na frase. Maria, presta atenção no que eu estou falando. Maria, vírgula, sempre depois de um vocativo tem vírgula, presta atenção no que eu estou falando. Então, apóstrofe nada mais é do que essa invocação de alguém ou de alguma coisa personificada, tá? Quando eu rezo o Pai Nosso, vírgula, que estás no céu. Então, essa invocação do Pai Nosso, do Pai, também a gente vai chamar de apóstrofe, tá? Ou aquela música assim, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, daqui ouçamos a tua voz. Liberdade, liberdade, quem que eu tô invocando? Liberdade, liberdade. Então, a gente vai chamar essa figura de linguagem de apóstrofe, tá? Que consiste nessa invocação de alguém ou de alguma coisa personificada. Gradação. Gradação é só você pensar o que é uma coisa gradativa. O que é essa gradatividade, né? Quando a gente fala assim, o ser humano nasce, cresce, pode se reproduzir e morre. É uma evolução gradativa, né? Então, a gradação, ela consiste em quê? Em dispor as ideias por meio de palavras, sinônimas ou não. Pode ser em ordem crescente ou em ordem decrescente, tanto faz. O trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se. Olha a gradatividade desses verbos. Nascer, crescer, espigar, amadurecer e foi colhido,
tá? Então, existe essa gradação, essa disposição de ideias em ordem crescente ou decrescente. Não tem problema, não faz diferença, mas dá essa ideia de gradação. Por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai falar sobre as figuras de construção ou sintática, tá? Nas figuras de construção ou sintática, eu vou dar uma enxugada, eu vou tirar algumas partes mais complicadas para não ficar muita coisa para vocês estudarem em casa, tá bom? Ó, um abraço, um beijo, fiquem com Deus, estudem, gente, façam os exercícios, todos os nossos exercícios, quem tá fazendo todos os exercícios vão ganhar 20 pontos só por estarem fazendo esses exercícios. Tem a nossa provinha, nosso teste 1 valendo 30 pontos, que eu ainda não passei a pontuação para vocês. E vamos fazer uma prova sobre figuras de linguagem valendo 50 pontos, tá? Vai ter interpretação de texto e figuras de linguagem, então vocês precisam estudar, tá bom? Um beijo, me procurem, fiquem com Deus e façam os exercícios. Um beijo.